Lição de número 14 tem como tema: Deus julgou o mundo inteiro e salvou Noé e todos os que estavam na arca. Em nossa última lição vimos a bondosa provisão de Deus e o meio pelo qual o homem se chegaria a ele pela fé. Também vimos os terríveis resultados do pecado passados de uma geração a outra. A história que estamos para ler é mencionada muitas vezes por toda a Bíblia e é sempre apresentada como um fato histórico. Vamos começar dando uma olhada no quadro cronológico. De Adão a Noé. De Adão até Noé, houve 10 gerações de homens que creram em Deus e esperaram pelo libertador prometido no jardim do Éden. A parte da história bíblica que estudaremos hoje nos fala sobre a graça de Deus estendida a Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas respectivas famílias. Esta história se passou 1500 anos ou mais depois da criação de Adão. C. Crescimento da população. No tempo de Noé, Sem, Cão e Jafé, havia uma grande população habitando a terra, mas a grande maioria estava interessada apenas em coisas que lhe davam prazer. Elas não se interessavam em agradar a Deus. D. Deus e Espírito Santo estava tentando convencer as pessoas do seu pecado. Deus via e odiava o pecado daquelas pessoas, mas também as amava e queria que elas se arrependessem. Ele queria que elas mudassem de ideia. Queria que admitissem que estavam erradas. Queriam que crescem nele. Deus e Espírito Santo estava constantemente dizendo a elas que se arrependessem, mas não o fizeram. Gênesis 6:3. Deus os advertiu de que não continuaria a proclamar-lhes a sua mensagem. Se eles continuassem a resistir, ele os deixaria seguir Satanás e os castigaria. Deus disse que lhes daria 120 anos. Se eles não se arrependessem dentro de 120 anos, ele os castigaria. Há uma batalha travando-se na mente humana. Deus e Espírito Santo fala conosco em nossas mentes, querendo nossa atenção. Ele fala conosco através da palavra de Deus e de outras pessoas. A voz de Deus e Espírito Santo nos diz: escute a palavra de Deus e confie nele. Mas, porque Satanás também fala às nossas mentes, algumas vezes é como se estivesse acontecendo uma guerra dentro de nós. A voz de Satanás e seus demônios dizem: não deem ouvidos à mensagem de Deus. Satanás nos tenta dizer: você pode viver muito bem sem Deus. Mas se você recusa ouvir e crer em Deus, a voz de Deus e Espírito Santo que está falando com você pode calar-se. A voz dele pode parar de tentar fazer você crer em Deus. Se você recusa concordar com ele e recusa crer em sua mensagem, a voz do Espírito Santo poderá ficar cada vez mais abafada. Ele deixará você seguir seu caminho. Quando uma pessoa não dá mais ouvidos a Deus, a Bíblia a chama de coração endurecido. Isso é terrivelmente penoso para Deus, pois ele sabe que quando uma pessoa morre com o coração endurecido, irá para o castigo eterno e estará separado dele para sempre. Deus diz a Ezequiel, no capítulo 33:11, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer? E a iniquidade cresceu. Em Gênesis 6, 5 e 11, a maioria das pessoas seguiu a impiedade de Caim. Tornou-se mais e mais pecaminosa. Recusou crer em Deus e em sua mensagem. Essas pessoas nasceram pecadores porque eram descendentes de Adão. Além do mais, gostavam do seu pecado e recusavam deliberadamente concordar com Deus. Compare. Não só as pessoas do tempo de Noé eram descendentes de Adão, mas todos nós também somos. Nascemos fora do jardim do Éden, separados de Deus. As pessoas também pecam porque gostam de pecar. Ninguém pode culpar outro por seus próprios pecados. Não podemos culpar Adão ou Deus, ou mesmo Satanás por nossos pecados. Nós mesmos escolhemos pecar.
Ao lermos a Bíblia, precisamos perguntar a nós mesmos: como essa passagem se aplica a mim? Será que eu penso dessa maneira? Será que pratico algumas dessas coisas mencionadas aqui? As pessoas do tempo de Noé recusavam conhecer a autoridade de Deus, apesar de saber da sua existência. Os sinais das obras de suas mãos podiam ser vistos por eles na criação, mas não foram gratos a Deus nem creram nele. Deus também falou com eles através de homens chamados profetas. Um dos descendentes de Sete, Enoque, foi um profeta de Deus. Agora Deus estava falando através de Noé. Noé transmitiu a mensagem de Deus, mas eles recusaram arrepender-se. Os homens não tinham desculpas para o seu comportamento. Eles estavam se rebelando contra Deus. Estavam se entregando a seus próprios desejos malignos. Suas mentes focalizavam apenas coisas materiais, seus corpos e ambições egoístas. Eles eram orgulhosos, egoístas e vaidosos. Cobiçavam o que as outras pessoas tinham. Eram ciumentos e cheios de ódio no trato com outras pessoas. Discutiam e brigavam o tempo todo. Eram cruéis e muitos até assassinos. Eles enganavam e mentiam constantemente uns para com os outros. Ignoravam o plano original de Deus para o casamento. Os homens tinham várias esposas e não eram fiéis às suas famílias. Deus viu o mundo incrédulo e seu pecado. Gênesis 6, 5 e 12. Deus viu todos os seus pecados. Eles podem ter escondido dos outros suas mentiras, adultérios, roubos e assassinatos. Mas nenhum deles ficou escondido de Deus. Ele viu tudo. Ele sempre vê todas as coisas. Ninguém pode esconder coisa alguma dele. Deus está em todo lugar e vê todas as coisas o tempo todo. Ele conhece nossos pensamentos e vê tudo que é feito em segredo. G. Deus decidiu destruir o mundo. Gênesis 6, 6 e 7. O povo era tão iníquo que o Senhor disse que iria destruí-lo. Não só eles, mas também tudo sobre a terra que ele havia feito e dado para eles. Considere. Você acha que Deus realmente destruía todos que não se arrependessem e não confiassem nele? Sim, Deus sempre faz o que diz. Compare. Lá no jardim, Deus disse a Adão e a Eva que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem ou mal, morreriam. Eles desobedeceram e morreram, exatamente como Deus disse. Deus deixou claro para Caim e Abel, se eles quisessem se aproximar dele e serem aceitos, teriam que sacrificar um cordeiro e derramar seu sangue. Ele estava falando sério. Ele rejeitou Caim porque este se aproximou do seu próprio modo. Agora, nos dias de Noé, Deus disse que iria destruir a terra e toda a vida sobre ela através de um grande dilúvio. Ele iria fazer chover, apesar de nunca ter chovido antes. Deus cumpre sua palavra. Será que eram meras ameaças? Quantas vezes você já ameaçou fazer alguma coisa quando estava com raiva e depois esqueceu quando esfriou a cabeça? Ou quantas vezes seus pais ameaçaram castigá-lo e depois deixou passar? Será que Deus é como as pessoas? Será que ele só faz ameaças? Não. Deus sempre faz o que diz. Deus foi bondoso para com Noé. Por causa do seu amor e da sua misericórdia, havia um homem e sua família a quem Deus não iria destruir. Gênesis 6, 8 a 10. Noé nasceu pecador debaixo da influência de Satanás, igual a todos os descendentes de Adão. Noé não merecia ser salvo por Deus. Ele também merecia ser castigado. Mas Noé se aproximou de Deus, como Abel, Sete e Enoque fizeram, trazendo o sangue de animais. Noé deu ouvidos às palavras de Deus. Ele se arrependeu, creu e se aproximou de Deus, do modo que Deus lhe dissera. Noé confiava em Deus para salvá-lo através do libertador vindouro. Por causa de sua graça, Deus perdoou e aceitou Noé. Nós já falamos a respeito da graça. Vamos ver se podemos lembrar o significado dessa palavra maravilhosa. Deus deu instruções a Noé. Deus decidiu destruir toda a terra porque as pessoas eram tão más que não mudariam de ideia nem se voltariam para Deus. Mas, e quanto a Noé e sua família? Gênesis 6, de 13 a 21, Deus disse a Noé que iria mandar um grande dilúvio que cobriria toda a terra. Ele também disse a Noé que construísse um grande barco
a fim de que todos aqueles que confiassem nele pudessem ser salvos. Esse barco tinha que ser construído exatamente como Deus havia dito. Noé tinha que seguir as instruções de Deus. A arca tinha que ser construída de acordo com o plano de Deus. Considere, Deus não disse simplesmente, Noé, eu vou julgar o mundo mandando um grande dilúvio. É melhor você fazer alguma coisa. Então comece a construir a arca. Ele instruiu a Noé como construí-la. Foi como as roupas de Adão e Eva. As roupas que eles fizeram não foram aceitas por Deus. As roupas tinham que ser como Deus queria. As ofertas de Caim e Abel também tinham que ser de acordo com o que Deus prescrevera. A arca também tinha que ser construída de acordo com o plano de Deus. Deus sabia exatamente como a arca devia ser construída e deu a Noé instruções precisas. Considere, nós não sabemos exatamente qual era a forma da arca, mas Deus registrou dimensões específicas as quais têm um significado para nós hoje em dia. As medidas que Deus deu a Noé para a arca são proporcionais às medidas dos enormes navios cargueiros transatlânticos construídos no século XX. Deus criou o universo e estabeleceu as leis que controlam a flutuação. Portanto, não era problema algum para Deus criar um desenho perfeito para uma embarcação enorme. E dentro do nosso conhecimento, nenhum navio desse tamanho foi construído desde o tempo da arca até o século XX. Esses detalhes interessantes nos fazem lembrar do grande conhecimento de Deus sobre todas as coisas e da veracidade da Bíblia. Mas há um ponto mais importante que precisamos lembrar quanto à maneira que Deus mandou Noé construir a arca. Ele disse a Noé para colocar apenas uma porta na parte lateral da arca. Deveria haver apenas um modo de entrar nela. Toda pessoa e todo animal que seria salvo do julgamento de Deus tinha que entrar na arca por essa porta. Havia apenas uma arca na qual as pessoas podiam ser salvas da ira de Deus. E havia apenas uma porta pela qual podia-se entrar na arca. J. Noé obedeceu a Deus. Gênesis 6:22. Noé acreditava em Deus. Ele confiava em Deus e dependia dele para salvá-lo. Ele e sua família do dilúvio que Deus disse que enviaria. Lembre-se de uma coisa. Nunca havia chovido no mundo antes. Até aquele tempo o mundo era regado por uma neblina que subia da terra. Ninguém jamais tinha visto chuva. No entanto, Noé creu que Deus não poderia mentir quando disse que mandaria um dilúvio. Noé creu em Deus, então obedeceu e construiu a arca exatamente como ele disse. Contraste. Algumas pessoas, por não poderem ver Deus, nem o céu, nem o lugar de castigo que Deus preparou, não creem neles. Entretanto, tudo que a Bíblia diz é verdade. Noé creu em Deus, apesar de nunca ter visto a chuva. L. Deus disse a Noé que trouxesse sua família, os animais e as aves para dentro da arca. Gênesis 7, de 1 a 5. Noé avisou as pessoas do julgamento vindouro de Deus. As pessoas do tempo de Noé não aceitaram as palavras de Deus proferidas a elas por Noé. Elas não concordavam com o Espírito Santo quando este falava às suas mentes, lembrando-lhes das advertências de Deus. Recusavam concordar com Deus, que estavam errados e que mereciam seu castigo. Não confiavam em sua promessa de enviar um libertador. Não criam que Deus destruía o mundo com um grande dilúvio. Deus esperou pacientemente 120 anos para que eles se arrependessem, mas ele não esperaria por mais tempo. Estava na hora de castigá-los. Deus esperou pacientemente 120 anos para que eles se arrependessem, mas ele não esperaria por mais tempo. Estava na hora de Deus castigá-los. Antes de começar a chover, Deus disse a Noé que levasse sua família e os animais escolhidos para dentro da arca, já construída. Noé acreditava que Deus ia destruir o mundo inteiro. Acreditava também que ele e sua família só podiam ser salvos por Deus. Então fez o que ele havia dito. Deus não salvou Noé por causa do seu bom procedimento. Deus salvou porque ele concordava com Deus e confiava nele. M. Todos eles entraram pela única porta. Gênesis 7, 15 a 16.
Noé e toda a sua família entraram na arca através de uma única porta que Deus dissera a Noé para fazer. Esse era o único caminho pelo qual ninguém podia ser salvo do dilúvio e da ira de Deus contra o pecado. Todos os animais também entraram na arca através de uma única porta. N. Deus fechou a porta. Gênesis 7,16. Depois de todos terem entrado, Deus fechou a porta. Considere. O Senhor fechou a porta após ele. Versículo 16. Algumas vezes, lendo a Bíblia, passamos por cima de coisas maravilhosas, sem ao menos notar o que Deus disse. O próprio Deus fechou a porta da arca depois que Noé, sua família e todos os animais estavam a salvo dentro dela. Deus não ia esperar mais tempo para que as outras pessoas se arrependessem e crescem. Quando Deus fechou a porta, era tarde demais. Mesmo que eles gritassem ou implorassem do lado de fora, não poderiam mais entrar na arca. Noé não poderia deixá-los entrar porque Deus havia fechado a porta. Não havia outra maneira de que pudessem ser salvos. Os que estavam dentro da arca estavam a salvo porque tinham sido o próprio Deus quem fechara a porta. Os que estavam fora da arca agora não tinham como escapar da ira de Deus porque ele os havia deixado de fora. Compare. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim para longe da árvore da vida, havia algum meio deles voltarem para lá? Não, nenhum. Quando Deus decide que é hora de castigar o mundo, não há como escapar dele. Deus destruiu todos os que estavam fora da arca. Gênesis 7, 17 e 23. Depois que Deus fechou a porta da arca, mandou a chuva. Deus tem autoridade sobre a terra, a chuva, o vento, o sol, a lua, as estrelas, sobre tudo mais. Ele fez todas as coisas e as controla. Havia tanta água que cobriu o mundo todo, até as montanhas mais elevadas. De onde veio toda aquela água? Você se lembra de como era o mundo quando Deus o criou? Havia trevas e as águas cobriam toda a superfície da terra. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, ele fez o ar e o céu azul e colocou uma boa parte da água que estava sobre a terra acima do céu, provavelmente em forma de uma cobertura de neblina ou vapor que envolvia a terra. Então, quando chegou a hora de Deus inundar a terra, fez com que a água que colocou acima da atmosfera caísse de volta em forma de chuva. Mas não foi uma chuva comum, foi um dilúvio. A água também brotou de fontes no subsolo. Originalmente, os rios e córregos da terra eram provavelmente alimentados da água vinda de reservatórios e rios subterrâneos. Deus deve ter causado grandes terremotos e erupções vulcânicas para abrir a crosta terrestre, a fim de que essas grandes fontes de água jorrassem para a superfície da terra. Gênesis 7, 11. Deus pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para ele. Somente ele é todo-poderoso. Deus fez chover durante 40 dias, 40 noites, até que a terra fosse coberta pela água. Até mesmo as árvores e montanhas mais altas. Todos os que estavam fora da arca morreram. Somente Noé e sua família creram e entraram na arca. Todas as outras pessoas se recusaram a crer e Deus destruiu todas elas. Conclusão. Deus é paciente. Ele esperou 120 anos para que os homens se arrependessem de seus maus caminhos. Eles não tinham desculpas para seus pecados. Simplesmente recusaram dar ouvidos a Deus, apesar de Deus tê-los avisado o tempo todo através de Noé. Então, num só momento, em meio a seus pecados, a sua maneira errada de viver foram destruídos. Todos os homens, mulheres e crianças que estavam fora da arca morreram no dilúvio. Deus é santo e justo. Ele é um Deus de amor, mas sem dúvida também um Deus de ira contra o pecado. Mas Noé e sua família creram em Deus e foram salvas do dilúvio porque estavam dentro da arca. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Contam com você no nosso 15º passo dessa jornada ou na nossa 15ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.